A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho para você. O que a Bíblia diz sobre a dedicação de crianças? Apresentar ou dedicar crianças é uma prática comum em muitas igrejas cristãs, e ainda hoje alguns podem questionar se os pais têm ou não esta obrigação na igreja local. Mas antes de responder a essa pergunta, precisamos definir o que é uma apresentação ou dedicação infantil. Apresentar os filhos é uma resposta pública dos pais para se comprometerem com aquilo para o qual Deus já os chamou, na qual eles expressam, com a ajuda do Espírito Santo, uma clara compreensão de seu papel como discipuladores de seu filho, orando para que ele aprenda a conhecer, amar e seguir a Deus. Apresentar filhos não é um mandamento bíblico. Isso significa que não faz sentido forçar os pais a fazer isso. É por isso que defini anteriormente como uma resposta ao pedido dos pais. 2 eventos geralmente são dados como base bíblica para essa cerimônia. Quando Ana apresenta Samuel, conforme está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28, e quando José e Maria apresentam Jesus, conforme está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 2, versículos 22 ao 24, mas nenhuma destas passagens pode ser considerado um argumento para o sustento de tal prática hoje. Na primeira, Ana, mãe de Samuel, ora ao Senhor em meio à sua esterilidade e jura que, se engravidar, entregará seu filho ao serviço de Deus. Este exemplo não pode ser considerado normativo, por se tratar de uma situação especial, que vem do coração de uma mãe e que se situa em um contexto histórico, religioso e social muito específico. O segundo evento, a apresentação de Jesus no templo, refere-se aos aspectos legais do Antigo Testamento, primeiro relacionados à impureza cerimonial da mãe que deu à luz, conforme está escrito em Levítico capítulo 12 versículos 1 ao 4. Também encontramos uma referência à lei sobre a apresentação de crianças, neste caso Jesus. Por ser o primogênito de sua mãe, e por não pertencer à tribo de Levi, mas à de Judá, teve de ser isento do serviço do templo, pagando 5 siclos de prata, como está escrito em Êxodo capítulo 13 versículos 1 e 2. Portanto, este exemplo também não forma uma base bíblica para apresentar as crianças de nosso tempo. Embora não encontremos suporte bíblico padrão para essa prática, a Bíblia fala de nosso trabalho como pais na educação espiritual de nossos filhos. O salmista escreveu que as crianças são como flechas na mão do guerreiro, conforme o Salmo de número 127 e verso 4. O que este verso significa? Que os filhos de crentes piedosos têm o potencial de serem como flechas que são atiradas na sociedade para representar os valores divinos. A dependência e a fidelidade ao Senhor, realizando a obra em nosso lar, são fundamentais para a bênção das nações. Nesse sentido, a apresentação dos filhos deixa de ser apenas uma cerimônia bonita ou interessante na igreja e passa a ser uma confirmação pública do compromisso dos pais com Deus. Assim demonstram o desejo de se tornarem discipuladores de seus filhos, e de serem exemplo de vida fiel ao Senhor. As famílias que desejam apresentar seus filhos devem ser membros da igreja local. O compromisso de orar, orientar, formar e acompanhar os filhos apresentados só é possível em uma família que se identificou com a igreja local e compreende seu papel bíblico nela. Por que é importante que ambos os pais se comprometam com sua fé cristã? Porque na apresentação dos filhos, afirmamos o compromisso de 2 maneiras. Primeiro, dos pais para com Deus. Segundo, dos pais com a igreja e vice-versa. Nada disso é realidade se a família que apresenta seus filhos não for parte ativa e participante da igreja local. É importante que a congregação se lembre e entenda que em cada apresentação ou cerimônia de dedicação, o porquê estamos celebrando a cerimônia. Ajude sua congregação a entender que esta cerimônia não é uma participação exclusiva de pais e filhos em um altar, onde a igreja pouco ou nada tem a ver com isso. Tampouco é uma cerimônia que termina no final do culto. O que celebramos com dedicação é um lembrete do compromisso eterno, que Deus nos chamou como pais e como comunidade para cuidar de nossos filhos e guiá-los com o Evangelho, porque reconhecemos que eles pertencem ao Senhor. Portanto, os pais devem se lembrar dessa verdade sobre o Evangelho, e serem encorajados pelo lembrete de seu papel e missão na família. Apresentar ou dedicar os filhos não é uma responsabilidade assumida por iniciativa dos pais,
mas uma resposta à responsabilidade de ensinar o Evangelho aos filhos de geração em geração, conforme está escrito no Salmo de número 78. Por meio desta cerimônia, oramos e nos esforçamos para que os pais entendam a importância da igreja local como uma comunidade de fé, acima de todas as outras atividades extracurriculares. Eles devem fortalecer sua compreensão sobre a importância de não negligenciar o casamento, por causa do erro de colocar os filhos em primeiro lugar, porque o relacionamento entre marido e mulher modela o relacionamento entre Cristo e sua igreja, e testemunha a mensagem do Evangelho aos nossos filhos. Por fim, queremos reforçar a importância do lar como um serviço de tempo integral para os pais. Uma reunião na igreja dura apenas 2 ou 3 horas por semana, e é um estímulo importante para a nossa educação e para a educação de nossos filhos. Mas nunca devemos esquecer que a maior influência que as crianças recebem não vem do mundo ou da igreja, mas sim dos pais. Quando reconhecemos que os filhos são como herança e recompensa de Deus, trabalhamos com esforço e devoção para apresentá-los ao Senhor não apenas por meio de cerimônias, mas para torná-los discípulos fiéis que conhecerão e servirão a Deus pelo resto de suas vidas. Obrigado por assistir este vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, seu comentário, e se inscrever no nosso canal.